Meus cumprimentos a todos e a todas. Agradeço pela atenção de acompanhar as nossas publicações. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. O nosso vídeo de hoje, o tema, eu considero um dos mais sérios e diria preocupantes na educação brasileira. Vou direto ao assunto. Trata-se da proposta do Conselho Nacional de Educação para normatizar e autorizar a oferta da educação híbrida, do ensino remoto, das atividades online, na educação básica, no mesmo formato do que foi feito durante a pandemia, com o diferencial de acrescer a autorização para que essas atividades sejam computadas como carga horária no ano letivo e no currículo das escolas. Muito bem. Repito, a proposta do Conselho Nacional de Educação é autorizar a oferta do ensino híbrido, educação à distância, as atividades híbridas impressas para a educação pública, para a educação nacional, incluindo a pública, neste momento. Esse é o tema. Me permitam deixar a tela e apresentar para vocês a proposta em slide, porque fica mais fácil, fica mais compreensível para que todos acompanhem. Eu peço muita atenção de qual é a proposta do Conselho Nacional de Educação. Muita atenção. Esta é a proposta do Conselho Nacional de Educação. Está abrindo para consulta pública acerca de proposta para as diretrizes nacionais orientadoras para o desenvolvimento da educação híbrida e das práticas flexíveis do processo híbrido de ensino e aprendizagem no nível da educação básica. Esta é a proposta em que todo cidadão ou cidadã pode, até o dia 10 de fevereiro, manifestar a sua opinião, manifestar o seu olhar sobre essa proposta. Está aí o link do Conselho Nacional de Educação, onde onde todos e todas podem acessar e se manifestar sobre a proposta que passamos a expor agora. Vamos seguir estritamente o que está na proposta e seguir ipsis literi o que está na legislação. É isso que vamos discutir, apresentar e avaliar. Muito bem, a proposta trata de regulamentar e autorizar a oferta da educação híbrida utilizada durante o período da pandemia como complemento da carga horária anual nas escolas da educação básica. Esta é a proposta. O mesmo que foi a mesma metodologia, a mesma forma de se apresentar a educação durante a pandemia é o que o Conselho Nacional de Educação quer tornar norma no cotidiano da educação no Brasil. A justificativa é a disponibilidade de recursos tecnológicos. Segundo o Conselho Nacional, os avanços e a disponibilidade de recursos tecnológicos permitem a oferta desse tipo dessa forma da oferta da educação. Qual é o nosso objetivo? Bem claro, esclarecer aos gestores públicos sobre o impacto da implementação da proposta na gestão da educação pública e eu informar aos pais e alunos sobre o impacto da implementação dessa proposta na vida escolar e familiar. Muito bem. Quais são os pontos de atenção? Trata-se de aplicação da proposta de educação à distância na educação básica pública e privada.
vale para a educação nacional, para a educação básica. Ora, a educação básica abrange educação infantil, de 0 a 3 anos, que são as creches, de 4 a 5 anos, que são os alunos do pré-escolar. Então, essa metodologia, esse formato de educação à distância a partir da creche. O ensino fundamental de 6 a 14 anos, o ensino médio de 15 a 17 anos e uma legislação nacional, de abrangência nacional, mas que a sua implementação é atribuição e responsabilidade de estados e municípios. São estados e municípios que vão implementar essa proposta, se aprovada. Atenção, senhores e senhoras, gestores e gestoras públicas. Do que nós vamos tratar? Vamos ver primeiro o amparo legal para a proposta. Tem amparo legal? Como era a legislação durante o período da pandemia, quando essa proposta, quando esse formato foi implementado? Como é a legislação após o período da pandemia? A oferta do ensino híbrido durante o período da pandemia, como foi? Impacto na efetividade do processo de ensino-aprendizagem. Funcionou? Foi bom? Os alunos aprenderam? E 4, os desafios da implementação da proposta, caso aprovada, no cenário atual. São esses pontos que nós queremos apresentar para análise e avaliação de todos aqueles que são envolvidos pela educação, no caso, educação pública. Vamos lá. Qual é o amparo legal da proposta? Como era a legislação durante o período da pandemia? Muita atenção, por favor. Em 1º de abril de 2020, a medida provisória 934 estabeleceu normas excepcionais. É preciso ter claro. Estabeleceu normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública. Portanto, a primeira norma, a primeira regra para a educação durante a pandemia já estava estabelecendo que eram normas excepcionais para o período de emergência da pandemia. A Lei 14.040, em agosto de 2020, no seu artigo 1º, parágrafo 4º, disse assim: a critério dos estabelecimentos de ensino no ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais. A lei repete, reforça o que estava na medida provisória. Para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais. Portanto, estava delimitado muito claramente o período que poderia ser utilizada essa proposta, esse formato da educação, no período, no ano letivo, afetado pelo estado de calamidade pública. Muito bem, está claro que toda a legislação para o período da pandemia atendia excepcionalmente o período de enfrentamento da situação de emergência de saúde pública. Era para esse período. A legislação para o período da pandemia tinha vigência limitada ao ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, provocado pelo coronavírus. Então, isso que foi ofertado, foi disponibilizado, esse serviço foi oferecido na pandemia, autorizado para ser feito de forma online, à distância, remota, híbrida, estava limitado ao ano letivo atingido pela calamidade pública. Isso está muito claro. Muito bem. No dia 22 de abril de 2022, o Ministério da Saúde publicou a portaria 913, onde declara o encerramento da emergência em saúde pública. Portanto, 22 de abril, o Ministério da Saúde declarou o fim do período da pandemia. E nessa portaria, no artigo 4º, diz assim: essa portaria entrará em vigor em 30 dias após a data de sua publicação. Portanto, 22 de abril
30 dias, dia 21 de maio de 2022, volta a vigência plena da LDB, deixa de existir, deixa de ter vigência, deixa de regular a educação pela legislação do período de pandemia. E volta a vigência da LDB, da Constituição e das demais leis que regem a educação no Brasil. Claro isso, emergência terminou em 21 de maio, vamos para o período atual. O amparo legal da proposta sobre a legislação após o período da pandemia. Deixou de existir o período de excepcionalidade. O que diz a Constituição? Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Constituição Federal, artigo 206, trata de ensino, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Qual a igualdade de condições de acesso aos recursos tecnológicos? Os alunos de todas as redes, de todas as escolas, de todos os municípios têm igualdade de condições de acesso para os recursos tecnológicos, com a finalidade de desenvolver a educação híbrida, à distância, remota e etc. Essa é a primeira pergunta. Muito bem, na LDB, artigo 1º, parágrafo 1º, muita atenção. Eu preciso dizer para vocês que na legislação, qualquer texto legal, qualquer palavra, qualquer frase, qualquer pontuação, tudo tem o seu sentido. Nenhuma vírgula é colocada de forma aleatoriamente. Tudo tem o seu objetivo. Então, o artigo 1º, parágrafo 1º da LDB diz assim: esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Artigo 1º, parágrafo 1º da LDB. Disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio de ensino em instituições próprias. Senhores, a casa do aluno não é considerada instituição própria. Nós estamos falando instituição própria para o desenvolvimento do ensino, para o desenvolvimento da educação escolar. A lei, a LDB é específica: educação escolar, ensino, instituição própria. Muito bem, o artigo 24 da LDB: a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1º: a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias, atenção, de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Notem que é o mínimo de 800 dias e o mínimo de 200 dias, de 800 horas, desculpe, e o mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar. Não fala de aulas, não estamos tratando de aula. Mas o que é efetivo trabalho escolar? Muito bem, o próprio Conselho Nacional de Educação, no seu parecer número 16 de 2008, diz o que é o efetivo trabalho escolar. Então, segundo o Conselho Nacional de Educação, efetivo trabalho escolar, como definido nos pressupostos legais, LDB e pareceres do Conselho Nacional. Então, o próprio Conselho Nacional de Educação está dizendo: pela definição dos pressupostos legais da LDB e do parecer do Conselho Nacional de Educação, o efetivo trabalho escolar é compreendido por toda e qualquer atividade escolar
devidamente planejada, respaldada na proposta pedagógica da unidade escolar, que envolva a participação de professores e alunos, exigindo controle de frequência. Isso é efetivo trabalho escolar. Isso são as 800 horas e os 200 dias de efetivo trabalho escolar, que envolva a participação de professores e alunos em controle de frequência. Wilson, mas na aula online eu posso controlar a frequência, mas você não controla a frequência em aulas com vídeos gravados, não controla a frequência com atividades impressas entregues para os alunos fazerem em casa, você não controla a frequência. E voltamos lá ao artigo 1º, parágrafo 1º da LDB, essa lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Lembram? Vamos juntar. Nós não podemos ler os artigos, os incisos, os parágrafos isoladamente. Vamos juntar o que diz o artigo 24 da LDB, o parecer do Conselho Nacional de Educação número 16 e o artigo 1º da LDB. Vamos ler tudo isso num contexto? Então está dizendo que o mínimo de 800 horas, o mínimo de 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar será desenvolvido por atividades que envolvam a participação de professores e alunos com o controle de frequência desenvolvido em instituições próprias. Isso é carga horária regulamentar normatizada na LDB. 800 horas, mínimo de 800 horas, de 200 dias de efetivo trabalho escolar que envolva professores, alunos e frequência em instituições próprias. Esse é o contexto. Isso é o que diz a lei. Muito bem, o artigo 24 da LDB, a carga horária mínima anual de que trata o inciso 1º do CAPT deverá ser ampliada e não diminuída de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017, portanto, o ensino médio, a partir de 2022, 5 anos após, passa a ter 1.000 horas anuais de atividade escolar. Ok? Muito bem. O Conselho Nacional de Educação, notem que já não é LDB, já não é lei. O Conselho Nacional de Educação, desculpe, o Conselho Nacional de Educação baixa uma resolução em 2018, resolução número 3, que está todo mundo dizendo agora que o ensino médio já está autorizado a desenvolver 20% do conteúdo online, à distância, remota. O que diz a resolução? Artigo 20, parágrafo 15 dessa resolução. As atividades realizadas à distância podem, não está determinando, podem contemplar até 20% da carga horária total, podendo incidir tanto na formação geral básica quanto preferencialmente nos itinerários formativos do currículo, desde que haja suporte tecnológico. Então não é automático. A resolução do Conselho Nacional de Educação está dizendo que podem até 20%, desde que haja suporte tecnológico, digital ou não, e pedagógico apropriado, necessariamente com acompanhamento ou coordenação de docente da unidade escolar onde o aluno está matriculado. Então, os 20% que está aberto para o ensino médio é desde que haja suporte tecnológico e que tenha acompanhamento do professor da unidade escolar onde o aluno está matriculado.
podendo, a critério dos sistemas de ensino, expandir para até 30% no ensino médio noturno. Acima de 20% é só para o noturno. Eu já conheço estados que já estão autorizando suas escolas de tempo integral a organizarem o currículo pela manhã com os alunos de forma presencial e à tarde os alunos tempo integral e à tarde os alunos em casa em atividade remota. A LDB não autoriza. A resolução do Conselho Nacional está dizendo que pode até 20%, desde que haja suporte tecnológico e desde que tenha acompanhamento do professor da escola onde o aluno estuda. Então não é automaticamente organizar o currículo do ensino médio com 20% online. Desde que haja suporte tecnológico. Muito bem. Esse artigo aqui, o artigo 23 da LDB, todo mundo usa para justificar que os sistemas têm liberdade e autonomia para organizar do jeito que quiser o ensino. O artigo 23 diz assim: a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de período de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre com interesse do processo de ensino-aprendizagem, assim o recomendado. Todo mundo cita esse artigo. Wilson, está liberado. Desde que o sistema, a escola, consiga comprovar que essa forma, a distância, online, híbrida, interessa ao processo de ensino-aprendizagem, então está liberado. É preciso ler a continuidade. O artigo 23, no seu parágrafo 2º, diz assim: o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério, sim, do respectivo sistema de ensino, sem, com isso, reduzir o número de horas letivas previsto nessa lei. Você pode ter N formas de oferecer, desde que sem reduzir as 800 horas previstas na lei. Está claro? Muito bem. O artigo 32. O ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante, olha atenção, o texto da lei no seu parágrafo 4º. O ensino fundamental será presencial. Tem uma vírgula aí. Então existe uma afirmação, existe uma determinação. O ensino fundamental será presencial. Sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, esqueçam situações emergenciais, porque por decreto já terminou esse período da emergência do coronavírus, como complementação da aprendizagem. Não fala, não abre, não autoriza como complementação de carga horária. Então, aquilo que for ofertado à distância é como complementação da aprendizagem e ou em situações emergenciais. Em nenhum momento se cita autorização de complementação de carga horária. Muita atenção. O artigo 34. A jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Veja bem, está dizendo mínimo de 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. O que é trabalho efetivo? Professor, aluno e controle de frequência. Sendo progressivamente ampliado, não é diminuído, é aumentar o período de permanência do aluno na escola. Muita atenção, senhores gestores públicos, com a lei do Fundeb. Aqui eu vou apenas apresentar a lei, que não há o que discutir. A lei do Fundeb, ela estabelece, no artigo 7º, a distribuição de recursos que compõem os fundos
nos termos do artigo dessa lei, em função do número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública presencial. Vamos para o artigo 8º. Para os fins da distribuição dos recursos de que trata essa lei, serão considerados exclusivamente as matrículas presenciais efetivas. Vamos para o artigo 10. Além do disposto no artigo 7º dessa lei, a distribuição de recursos dar-se-á, na forma do anexo dessa lei, em função do número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública presencial. O artigo 14, parágrafo 2º, inciso 3º, as taxas de atendimento escolar das crianças e jovens na educação básica presencial. Portanto, senhores gestores, recursos do Fundeb só para atividades presenciais. Mas, Wilson, não é possível que não se possa implementar, utilizar, adotar a tecnologia nas escolas públicas. Ninguém está dizendo isso. Ninguém está tratando disso. Que a tecnologia seja bem-vinda. A tecnologia é necessária. A tecnologia é indispensável. Apenas a legislação nacional diz que para a implementação dessas metodologias tecnológicas, o município e o Estado precisam utilizar outros recursos que não sejam dentro dos 25% da lei do Fundeb. Ok? Está claro isso? Recursos do Fundeb não podem ser utilizados em atividades de modelos à distância. Querem um exemplo disso? Olha o Tribunal de Contas de São Paulo. Tribunal de Contas de São Paulo. O tribunal publicou um manual de orientações do Fundeb sobre a aplicação no ensino. Como é que se aplicam os recursos no Fundeb, no ensino? Lá no item 23 desse manual, que está na página 28 do manual, tem esse item que diz sobre as despesas impróprias na aplicação e manutenção do ensino. E ele o manual relaciona quais são essas despesas impróprias. Uma das despesas consideradas impróprias pelo Tribunal de Contas é o ensino à distância. E o ensino à distância, o manual está dizendo que não pode utilizar os recursos em função do artigo 32, parágrafo 4º da LDB. Ele ainda está dizendo o porquê que não pode usar. E o que diz o artigo 32 do ensino da LDB? O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Por esse artigo da LDB, parágrafo 4º, o Tribunal de Contas de São Paulo está dizendo: utilização dos recursos do Fundeb para implementação, execução de ensino à distância é considerado despesa imprópria. Muito bem. Quais são os desafios da implementação para estados e municípios em relação a essa proposta? Primeiro, falta amparo legal na proposta. Não tem amparo na Constituição, na LDB, nem na lei do Fundeb. Depende de aprovação do Congresso Nacional. Qualquer alteração na Constituição, na LDB ou na lei do Fundeb depende de aprovação do Congresso Nacional. E os recursos do Fundeb não podem ser utilizados na implementação da proposta. Em relação à legislação, é isso. Está claro isso. Muito bem. O que diz a Constituição em relação a isso? Constituição Federal, no artigo 207, parágrafo 2º, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Oferta da educação à distância, educação híbrida, ensino remoto, atividades à distância, como complementação de carga horária, é uma oferta irregular do ensino obrigatório no Brasil.
A LDB, artigo 5º, parágrafo 4º, comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Ok? Muito bem. Vamos ao próximo tópico, a oferta do ensino híbrido durante a pandemia. Lembrando que a justificativa para o retorno desse formato é a disponibilidade de recursos tecnológicos. Como foi isso durante a pandemia? Vejam a pesquisa do INEP, de 13 de setembro, pesquisa respondida pelas escolas. 94% das escolas do Brasil, 168.739, responderam à pesquisa. Da rede pública, 97% das escolas responderam, e da rede privada, 83%. O que as escolas disseram sobre disponibilidade de recursos tecnológicos durante a pandemia? Disponibilização de equipamento para os professores. Na rede estadual, 43%. Na rede municipal, só 19% dos professores tiveram acesso aos equipamentos tecnológicos. O acesso gratuito à internet aos professores, na rede estadual, só 15%. Na rede municipal, só 2%. E a disponibilidade desses recursos para os alunos? Computador, notebook, tablet, smartphones. Na rede estadual, só 22% dos alunos tiveram acesso. Na rede municipal, só 4%. E a internet para os alunos? Na rede estadual, só 21%, e na rede municipal, só 2%. Portanto, se essa é a situação da pesquisa feita em 2021 sobre a disponibilidade de recursos tecnológicos para professores e alunos, está aí a resposta das escolas. Muito bem, 28 milhões de brasileiros não têm acesso à internet, segundo o IBGE. Entre os 28 milhões sem telefone celular, 8,9 milhões eram estudantes, e dos quais 91% eram da rede pública. 91% dos alunos, dos 8,9 milhões de estudantes, eram da rede pública. O principal motivo para a ausência de telefone nesse nicho da população também foi financeiro. 40% dos estudantes do ensino público sem celular disseram que o aparelho telefônico era caro, e outros 4,7% relataram que o serviço era caro. Disponibilidade de recursos tecnológicos para a implementação da nova proposta. E o impacto no processo ensino-aprendizagem? Como foi a efetividade, o que os alunos realmente aprenderam durante a pandemia? A pandemia acentua o déficit educacional e exige ações do poder público, publicado no Senado Federal. Pandemia aumenta a evasão escolar, diz o relatório do Unicef. Censo escolar confirma o impacto negativo na educação básica. Só 1 em cada 10 professores acha que seus alunos vão aprender o esperado esse ano. 2 milhões de crianças e adolescentes de 11 a 19 anos não estão frequentando a escola no Brasil. Isso durante a oferta do modelo de ensino durante o período da pandemia. A pesquisa feita pelo Senado com os pais dos alunos, o INEP ouviu as escolas, o Senado resolveu ouvir os pais dos alunos. O que disseram os pais? Em casa, foi difícil. Eu trabalho home office e conciliar aula online com o trabalho foi complicado, porque não tive apoio do meu esposo, porque ele trabalhou direto na pandemia. Eu tive que adaptar, acordar mais cedo para depois fazer tudo que eu tinha para fazer, para entregar no dia e ajudar ela. Agora ela está se desenvolvendo bem, só que não concordo com as aulas online, ao invés de ajudar, só prejudicou. O esforço maior foi meu. E sobre o ensino? Durante a pandemia era só brincadeira, nada de estudo. Para mim foram 2 anos perdidos.
Os pais dos alunos estão dizendo. E o que esses pais sugeriram para recuperar o prejuízo no ensino das crianças? O que eles sugeriram? Aumentar a carga horária das aulas e não diminuir. Aumentar a carga horária das aulas, evitando feriados para recuperar o máximo tempo perdido. Aumentar o acesso à internet dos alunos de baixa renda. Isso é o que disseram escolas e família. O que foi publicado na Veja em 4 de agosto de 2021? Acompanhando o que se vê mundo afora, a resolução de 25 dos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, é incentivar ao máximo o ensino presencial e não a distância, o que vale para a rede pública e a rede particular. E o último item, quais são os desafios para a implementação da proposta? Quanto à efetividade do processo de ensino-aprendizagem. Não apresenta dados, a proposta não apresenta dados e evidências científicas ou técnicas que demonstrem um impacto positivo na melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Não tem nenhuma demonstração dessas evidências. Como foi a experiência da oferta da educação pública durante o período da pandemia? O impacto do afastamento dos alunos e professores da escola? A defasagem na aprendizagem dos alunos no período antes da pandemia? O agravamento do impacto na aprendizagem dos alunos durante a pandemia? A estrutura de funcionamento das escolas continua a mesma. Muitas das crianças e adolescentes vão à escola em busca da merenda escolar. Repito, muitas das crianças e adolescentes vão à escola em busca da merenda escolar. Os pais precisam deixar as crianças na escola para trabalhar. A proposta trata objetivamente de regulamentar e autorizar a oferta da educação híbrida utilizada durante o período da pandemia como complemento da carga horária nas escolas de educação básica, resumindo mais tempo das crianças em casa, menos tempo dos alunos na escola. É preciso dizer com clareza qual é a proposta. E justificam isso pela disponibilidade de recursos tecnológicos. Essa é a proposta. Essa era a disponibilidade dos recursos tecnológicos há um ano atrás, durante a pandemia, nas escolas públicas, para os alunos da escola pública. Essa era a disponibilidade dos recursos tecnológicos. A estrutura das escolas continua a mesma. É preciso ter coragem para olhar o passado. É preciso ter compromisso para ver o presente. E é preciso ter responsabilidade para enxergar o futuro. Essa é a proposta do Conselho Nacional de Educação, repetindo pela última vez, autorizar, normatizar a oferta da educação à distância como complementação de carga horária para a educação básica. Aí nesse link em azul, vocês acessando esse link, qualquer cidadão, qualquer cidadã pode, deve se manifestar nesse link sobre essa proposta colocada para discussão pelo Conselho Nacional de Educação. Espero ter contribuído, espero ter sido claro, espero ter conseguido esclarecer sobre a proposta apresentada, para que todos os brasileiros analisem, avaliem, estudem quais seriam as consequências para essas crianças, jovens, adultos que estão na rede pública passarem ou retornarem à oferta da educação como foi no período da pandemia. Então,
Eu espero ter contribuído para a reflexão de todos que têm qualquer tipo de envolvimento com a educação pública, aluno, pai, professores, servidores, políticos. Por que essa proposta? E quais seriam as consequências da sua implementação? Muito obrigado, espero ter contribuído.